Olá, irmãos. Nós estamos novamente juntos para meditarmos na palavra de Deus. Vamos dar prosseguimento à meditação que fizemos no domingo passado, onde nós tratamos sobre uma doutrina muito importante, que é chamada perseverança do crente, ou a segurança eterna do crente. Hoje, domingo de Páscoa, nós queremos falar sobre os alicerces, né, dessa doutrina. Quais são as bases teológicas dessa doutrina, além do que nós já citamos de texto e falamos na meditação passada. Se você não ouviu, se você não assistiu, incentivamos você a assistir a primeira meditação para aí sim seguir na sequência, assistindo essa e as próximas que virão. Nós afirmamos na meditação passada sobre a perseverança do crente, que o crente que aceitou Jesus salvo, ele será guardado pelo poder de Deus para a salvação, né, e a vida eterna. Afirmamos que essa segurança da perseverança do salvo, do crente, que ele vai permanecer nessa condição até entrar na glorificação, na vida eterna, não depende da sua vontade ou de alguma capacidade sua, inata, e sim da graça de Deus. A salvação começa pela graça, permanece na graça e conclui com a graça de Deus. É somente pela graça de Deus que nós somos salvos. A Bíblia diz que Deus iniciou uma boa obra na nossa vida e que Ele vai completá-la até o fim. Deus não vai deixar pela metade, Deus não vai nos abandonar. Deus, ele cuida dos seus e ele nunca vai abandoná-los. Então essa doutrina ela é muito importante para o crente, principalmente nessa época de tantas perturbações, inquietações, pandemia, crise econômica, política, um verdadeiro caos social, político, econômico, moral. Então, essa doutrina ela é muito importante, né? Como nós dissemos, a perseverança do crente é um termo mais conhecido, mas hoje também ela é utilizada para se referir a essa doutrina da segurança eterna do crente. É uma doutrina muito bem desenvolvida na Bíblia, né? Há exemplos de vários personagens bíblicos, né, que perseveraram até o fim, mantiveram a fé em meio às circunstâncias adversas. E no Novo Testamento ela é apresentada de maneira sistemática, onde mostra que a salvação ela acontece em 3 tempos: passado, presente e futuro. O passado eterno, o presente e o futuro eterno. E que diante desse presente, o salvo, aquele que aceitou Jesus, o crente, ele vai perseverar e ele vai entrar no reino de glória e viver toda a eternidade com Cristo. O crente, ele vai seguir os passos de Cristo, ele vai receber provisões de Deus, força, fé, sabedoria para perseverar e lutar nessa fé, nessa confiança, nessa obediência. Ele vai lutar contra a carne, ele vai lutar contra as suas fraquezas, ele vai lutar contra as provações e tentações, e ele vai se esforçar para viver como um filho de Deus aqui na terra. E ele vai perseverar
até o fim. Nesta mensagem, nós vamos abordar os fundamentos, né, dessa doutrina, o que repousa essa doutrina. A Bíblia apresenta várias garantias infalíveis dadas por Deus que se harmonizam com os atributos e a perfeição de Deus, que nós chamamos de alicerce, que sustentam essa obra de salvação. Então, nós vamos hoje falar sobre 2 alicerces e na próxima nós vamos falar sobre outros alicerces. Como estamos no domingo da Páscoa, em que relembramos a morte e a ressurreição de Cristo, nós vamos começar enfatizando essas verdades relacionadas a Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, ele afirmou que tudo está consumado. João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. 2 grandes alicerces da doutrina da perseverança do crente estão alicerçados, né? Estão colocados na morte de Cristo e na sua ressurreição. Primeiramente, vamos falar sobre a morte de Cristo. A Bíblia ensina que na desobediência de Adão e Eva, todos pecaram. Toda a descendência de Adão e Eva nascem pecadores, já contaminados pelo pecado, em desarmonia com Deus, em desobediência a Deus. Todos seus descendentes se tornaram, portanto, filhos da ira e foram condenados à morte eterna, ao castigo eterno. Somente os eleitos, os escolhidos de Deus na eternidade passada, serão resgatados, retirados desse estado terrível e serão regenerados, nascerão de novo e serão santificados e serão glorificados por toda a eternidade. Então Deus, apesar da queda do homem, da contaminação do pecado, da sua rebeldia, da sua desobediência, Deus já providenciou resgatar, retirar o seu povo dessa situação. E quando nós lemos sobre Romanos 8, na mensagem passada, e eu quero ler de novo 2 versículos, essa é a grande pergunta do apóstolo Paulo. Paulo pergunta: quem vai nos condenar? Então, Romanos 8, de 33 a 34, diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem vai nos acusar, já que Deus nos justificou em Cristo, que morreu, que ressuscitou dos mortos, que está sentado à direita de Deus e intercede por nós? A resposta de Paulo é muito bela, porque ela está relacionada, né, à nossa segurança de salvação, está relacionada ao fato da morte de Cristo, essa morte substitutiva e expiatória. Ele morreu por nossos pecados, ele tomou o nosso lugar naquela cruz e ele nos deu a salvação. Em 1 Pedro 3, 18 a 22, o texto diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus,
mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então Jesus padeceu pelos nossos pecados uma vez para nos levar a Deus. Deus o vivificou pelo Espírito, o ressuscitou, e agora Jesus está à direita de Deus no céu, e toda a autoridade, todo o poder foi colocado diante dele. Então, irmãos, na cruz, Cristo proporcionou a nossa salvação, a nossa justificação plena, a nossa santificação, porque ele pagou pelos pecados de todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele fez um sacrifício para reparar nossa culpa, para nos purificar dos nossos pecados, dos crimes, de todo o mal, tudo aquilo de errado que nós fizemos. Todas as pessoas por quem Cristo morreu serão salvas, porque naquela cruz ele pagou o preço total para a nossa redenção, o preço final. Como garantia desse preço, desse pagamento, ele se colocou em nosso lugar, e ele é o nosso representante, e ele se tornou o nosso fiador. Então ele assumiu a nossa dívida, a nossa culpa. Agora ninguém pode exigir do crente, do salvo, qualquer pagamento, qualquer multa, qualquer dívida, porque Jesus pagou e ele se colocou em nosso lugar. Todos os nossos pecados foram colocados sobre ele e ele pagou todos. Tudo está consumado. Todos pelos quais Jesus morreu naquela cruz irão perseverar em santidade e fé. Hebreus, no capítulo 7, do verso 24 ao 25, diz assim: mas vistos que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, porquanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aqui o autor de Hebreus, usando uma linguagem daquela época, né? Uma linguagem relacionada à religião, diz que Jesus ele é o sacerdote permanente. Por isso, ele é capaz de salvar definitivamente, absolutamente, aquele que, por meio dele, que entregou sua vida a ele, se aproxima de Deus, porque Jesus agora vive para interceder por eles. Então, a morte de Cristo, ela não só pagou pelos nossos pecados, mas ela pagou definitivamente um grande ato de sacrifício, de expiação, um ato substitutivo. Portanto, todos aqueles pelos quais Jesus morreu na cruz irão permanecer nesse estado de salvo e vão entrar na glória e vivenciar por toda a eternidade a herança que Deus promete para nós. O sacrifício de Cristo possui virtude e eficácia eterna. Não foi só no passado que ele morreu, mas aquele sacrifício foi um sacrifício eterno. O efeito dele dura e vai durar por toda a eternidade.
Ele pagou eternamente pelos nossos pecados e ele nos justificou diante de Deus. Cristo removeu tudo o que causava separação entre Deus e o seu povo. Ele retirou a culpa dos nossos pecados e ele obteve uma eterna redenção. Não uma redenção temporária, instável, que pode com o tempo se perder, mas uma redenção eterna. Hebreus 9:12 diz o seguinte: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então, a salvação que Jesus conquistou por nós, ou para nós, é uma salvação eterna. Uma vez por todas, ele fez um sacrifício perfeito, que satisfez a justiça de Deus e que é eterno. Por isso que o crente, ele vai perseverar até o fim, porque no sacrifício de Cristo, ele adquiriu para nós uma salvação eterna. Cristo satisfez, ao morrer na cruz, a justiça de Deus. Também Jesus cumpriu a lei santa de Deus. Agora, nenhuma sentença de condenação pode ser pronunciada contra o crente. Eles foram salvos de maneira infalível e de maneira eterna. Cristo anulou, através do seu sacrifício, tudo o que poderia fazer com que o crente se afastasse de Deus. Não há mais possibilidade do salvo se afastar de Deus. Satanás, ele não governa mais as nossas vidas. O pecado não é mais o senhor do nosso coração. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, essa salvação, ela capacita o homem a obedecer a Deus, a vencer as tentações, a enfrentar os problemas de toda ordem, sejam eles qual forem. O pecado não mais governa, não mais escraviza o crente. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que era crente e agora está no mundo, jogado, bebendo e usando drogas, se prostituindo. Ele perdeu a salvação. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que o salvo, ele não perde a salvação, porque a salvação é eterna. Mas também a Bíblia diz aqui que o crente, ele foi liberto do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Então agora ele tem condições de lutar contra essas fraquezas, lutar contra esses ataques e permanecer fiel a Cristo e viver uma vida cristã que honre e glorifique a Deus. Cristo levou nossos pecados e foi condenado em nosso lugar. Sua morte satisfez a justiça de Deus. Sua morte satisfez a lei de Deus. E a santidade de Deus, ela é mantida. A dívida que nós tínhamos com Deus, por sermos pecadores, foi cancelada. A maldição que recaiu sobre nós por termos desobedecido a Deus, ela foi removida. As acusações que tínhamos sobre nós foram anuladas. E agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. O outro grande alicerce é a ressurreição de Cristo. Falamos da morte, da sua crucificação, agora da ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 17, a palavra de Deus diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Nós não podemos separar a morte de Cristo da sua ressurreição. Se Jesus ficasse morto, ele não poderia nos salvar. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Então nós somos salvos pela morte de Cristo, mas também pela sua vida, porque ele ressuscitou dos mortos. Em Romanos 4, 25, o texto na palavra de Deus diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados, nos substituiu na cruz, morrendo, e ressuscitado para nossa justificação. Então, a morte e a ressurreição de Cristo fazem parte de um ato de Deus que leva à nossa salvação. Cristo ressuscitou para nossa justificação. Então, nós somos salvos e justificados na sua vida. O túmulo que o corpo de Cristo foi colocado está vazio, o que demonstra na sua ressurreição que ele venceu a morte e ele venceu o pecado. Romanos 1,4 diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a ressurreição de Jesus é um momento muito importante. É um acontecimento muito importante para a nossa salvação. A ressurreição de Jesus demonstra que ele era Deus e que ele era o Filho de Deus. A obra sacrificial de Cristo foi concluída na cruz, quando ele derramou seu sangue e entregou sua vida. Mas era necessário provar que essa obra sacrificial de Cristo foi aceita por Deus. Como é que nós sabemos que Jesus, ao se entregar por nós, realmente pagou pelos nossos pecados e esse sacrifício foi aceito por Deus? Então nós sabemos que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus porque Deus o ressuscitou. Ou seja, Jesus cumpriu todas as exigências que eram necessárias para a nossa salvação. E Deus, para mostrar para nós que Deus aceitou esse sacrifício, isso que Jesus fez por nós, Deus o ressuscita dentre os mortos. A morte na cruz foi o pagamento das minhas dívidas, dos meus pecados. A ressurreição de Cristo foi o reconhecimento público de que as nossas dívidas foram realmente pagas e canceladas. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria uma brincadeira, uma expectativa futura, angustiante, e que não traria paz nem segurança para o crente. A ressurreição de Cristo é o selo da nossa justificação. É a ressurreição de Cristo que fundamenta a segurança da nossa fé, que o sacrifício foi feito e que Deus aceitou esse sacrifício. Deus demonstrou, através da ressurreição de Cristo, que ele ficou satisfeito com a obra que Jesus realizou. O pecador agora, o crente que crê em Cristo, pode ter segurança e paz que Jesus triunfou na cruz, que ele nos salvou
que não vamos mais ser condenados. A ressurreição, ela é apresentada para nós como a segurança que o crente tem contra a condenação. Morremos quando Cristo morreu, ressuscitamos quando ele ressuscitou. Em Efésios, no capítulo 2, de 5 a 6, o texto diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós desfrutamos da vitória de Jesus na cruz, porque nós ressuscitamos com ele. Nós fomos mortos, nossa dívida foi morta, foi paga, e nós fomos vivificados, recebemos uma nova vida, assim como Jesus recebeu, ressuscitando dentre os mortos. A morte não tem mais domínio sobre o crente. O crente agora, ele venceu a morte em Cristo Jesus. Estamos agora numa união vital, permanente com Cristo. Nada vai nos separar dele. Estamos vivos e para sempre viveremos com ele por toda a eternidade. A pergunta é: você crê nisso? Muitas pessoas têm dúvidas se realmente podem ter certeza da sua salvação e da vida eterna. Mas essa certeza é apresentada na Bíblia, e apresentamos agora 2 fundamentos, vamos apresentar outros, de que a morte de Cristo e a sua ressurreição nos garantem que os nossos pecados foram pagos naquela cruz e que Jesus venceu a morte, que o sacrifício dele foi aceito por Deus e foi um sacrifício pleno, um sacrifício eterno. A nossa perseverança em Cristo, na fé, como salvos, está alicerçado na sua morte e na sua ressurreição. Que nesse domingo de Páscoa nós possamos nos alegrar, relembrando o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição, e que nós desfrutamos como crentes de uma comunhão, de uma salvação eterna, que ninguém pode tirar de nós. Que essa comunhão, ela está alicerçada no poder de Deus, e que mesmo que problemas os mais diversos, medos, angústias, dúvidas, possam estar nos atacando para nos afastar da fé, para nos afastar de Cristo, para nos fazer duvidar da obra de salvação. Deus não vai permitir que isso aconteça conosco. O que Jesus fez por nós é algo maravilhoso. Há uma nova vida, há um sentido agora em que nós podemos fazer a vontade de Deus, confiar em Deus e seguir adiante, perseverando nessa fé. O crente, ele vai perseverar, ele vai permanecer fiel a Deus, porque Deus realizou uma obra perfeita, eterna, de salvação na morte e na ressurreição de Cristo. Que nos alegremos nessa grande doutrina.
Deus abençoe a todos.